Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça, com relação à fluorescência e à fosforescência. Precisamos entender a diferença entre eles, mas o que consta no edital é a fluorescência. Então perceba, a fluorescência é uma transição singlete-singlete, enquanto que a fosforescência é uma transição triplete-triplete. A fluorescência é um processo mais rápido. Ele ocorre na grandeza de 10 na menos 7 a 10 na menos 5 segundos. Enquanto que a fosforescência é um processo lento. Ele ocorre de 10 na menos 4 a 10 segundos. É um processo que armazena energia. A fluorescência ela não muda o spin, enquanto que a fosforescência muda o spin. Essas são as principais diferenças, então, entre a fluorescência e a fosforescência. Com relação à fluorescência, perceba, ela é a medida da energia emitida. Então, a energia que é emitida é esta que será medida, não é a absorvida. Esqueça a absorvida. A medição é sempre feita a partir da energia emitida. A energia medida é sempre a emitida. Com relação aos processos de desativação, mais provável é aquele que tem um menor tempo de vida do estado excitado. A conversão interna ela ocorre na transição não radioativa entre dois estados de mesma multiplicidade, enquanto que o relaxamento vibracional é a transferência de energia entre analito e solvente. A consequência é o deslocamento do comprimento de onda da emissão para maiores valores, ou seja, menores frequências. O comprimento de onda da emissão é maior que o comprimento de onda da absorção. E esse comprimento de onda da emissão é que será medido. Cruzamento intersistema é uma transição não radioativa entre níveis isoeletrônicos. Só ocorrerá alteração de spin na fosforescência. Lembrando, a fosforescência muda o spin. A fluorescência não muda o spin. O espectro resultante, o estudo do espectro resultante, diz que a emissão será a imagem especular da absorção em comprimento de onda maior que a absorção, devido a esse deslocamento Stokes. Então, nós vamos ter um gráfico similar a este, correlacionando o comprimento de onda com um espectro de absorção e um espectro de emissão. Perceba, o espectro de emissão tem um comprimento de onda maior do que o espectro de absorção. E a diferença dos picos de absorção para o pico de emissão é conhecido como deslocamento Stokes. A medida da emissão é feita em 90 graus ou ângulo reto. Essas são as informações, então, com relação ao espectro resultante da emissão. Agora, com relação às estruturas fluorescentes. Temos as moléculas aromáticas. As moléculas aromáticas apresentam transições pi-pi. São mais intensas e úteis. Agora, os alifáticos, as carbonilas acíclicas, ligações duplas altamente conjugadas, todas elas fluorescem com menos intensidade. Ou seja, menos intensidade que as moléculas aromáticas. Simples assim. Enquanto que os heterociclos simples, eles simplesmente não fluorescem. E quem são eles? A pirimidina, o purano, o pirrol e o tiofeno. Eles não fluorescem. Observação. Quanto mais fundido os anéis, ou seja, maior a rigidez, maior a fluorescência. E provavelmente é por isso que as moléculas aromáticas que apresentam transições pi-pi são mais intensas, pois os anéis deles são mais fundidos, têm uma rigidez maior e apresentam uma maior fluorescência. Com relação à fluorescência, ela será, portanto, uma análise quantitativa para fins quantitativos, pois qualitativos ele não é utilizado. Então, a análise de fluorescência é uma análise para fins de quantitativos. E aí, no caso, nós teremos para a quantificação de compostos orgânicos ou inorgânicos. No caso de compostos orgânicos, será feita através de uma medida direta, através de marcadores ligados covalentemente.
No caso de compostos inorgânicos, será feito através da medida direta. Quando nós tivermos um analito mais um quelante, produzindo, portanto, um complexo fluorescente. Perceba, a medida direta de compostos inorgânicos, ela ocorrerá através da formação de um complexo fluorescente entre o analito e o quelante, no caso da medida direta. E quando nós estivermos tratando de uma análise quantitativa de compostos inorgânicos através de medidas indiretas ou medidas de supressão, ela ocorrerá da seguinte forma: o analito mais o reagente que fluoresce. Dessa vez, quem fluoresce é o reagente. O produto formado através da complexação deste analito com este reagente que fluoresce não irá fluorescer. Nós iremos medir basicamente a diferença do reagente anterior que estava fluorescendo e do produto que não fluoresce. E essa será uma medida indireta ou medida da supressão da fluorescência do reagente. Os fatores que interferem nesse tipo de análise de fluorescência serão a temperatura, solvente, pH e oxigênio dissolvido. Então, esses são os fatores que podem vir a intervir em uma análise de fluorescência.